aquele choro estridente, ou então aquele grude em você, te faz até assustar com esse comportamento. Oi? Eu quero ficar com você, mamãe. Olá, mãe amada, tudo bem com você? Estamos aqui hoje na série Mãe Sem Filtro e nós vamos conversar sobre a angústia de separação, né? Essa coisa dos bebês da gente que protestam quando a gente se afasta. Meu nome é Heloísa Chaves e eu preparo mães para encontrar a sua melhor versão. Tem episódios novos toda quarta e sexta-feira e eu aguardo você. Tenha um bom dia, querido. E eu encontro você logo depois do almoço. Eu prometo pra você. Não vai. Oi? Eu quero ficar com você, mamãe. Bom dia, Hudson. Bom dia. O Hudson tá com dificuldade na transição pra pré-escola. Eu estou percebendo. Eu sei que ele vai ficar bem assim que eu sair daqui. Na verdade, temos que conversar. Olha, o Hudson, obviamente, é muito apegado a você. Ele claramente te ama muito. Obrigada. Eu sei que isso faz parte do processo. Verdade, mas talvez ele não esteja pronto. Eu acho que devíamos regredir até ele se sentir mais confortável. Eu acho que devia ficar. Nos estudos feitos acompanhando crianças que se separavam das mães por algum período de tempo, ou até por longos períodos de tempo, foi observado que as crianças reagiam da mesma maneira. Então, se você está indo voltar ao trabalho, se você está indo sair de casa por algum motivo, ou se você está se distanciando do seu filho por algum outro motivo externo em especial, quero que você saiba que existe sim a angústia de separação. Ela pode se dar em qualquer idade, acredite, em qualquer idade. Mas talvez com bebês pequenos você sinta esse incômodo mais forte, né? Porque aquele choro estridente, ou então aquele grude em você, te faz até assustar com esse comportamento. Mas eu já te aviso, angústias de separação são comuns, podem ser fases para a criança, ou pode ser um protesto mesmo por se distanciar da figura primária de apego, que é você, a mãe. No geral, é a mãe. Então vamos lá. Como é que se dá essa angústia de separação? Como melhorar isso para o bebê? Vamos começar te falando que existem 3 fases aqui dentro em que se pode observar. A primeira delas é esse protesto mesmo de separação. Então a criança vai chorar insistentemente, não vai aceitar um cuidador substituto, vai viver com aquela forte emoção de buscar pela mãe e de reencontrar aquela base de apego, e sim vai ficar difícil o comportamento do bebê. Por isso que adaptações onde vocês vão ficar longe dos filhos, como retorno ao trabalho ou uma viagem, alguma coisa, requer sim uma antecipação para diminuir essa angústia, essa ansiedade de separação. Principalmente com os bebês pequenos, como eu disse, eles têm mais necessidade de contato ainda, menos consciência e mais necessidade de vínculo, não é? Então, é isso que você tem que fazer. Força aí, mulher, é isso que você tem que fazer. Paciência, acolhe esse bebê, prepare esse bebê e já coloca um cuidador substituto na sua presença. Para quando você se ausentar, a angústia de separação e o protesto de separação, na verdade, vai ser diminuído. Outra coisa que eu quero falar é a segunda fase. A segunda fase, que é o desespero. É onde a criança acha que a mãe não vai voltar mesmo e entra num colapso de sistema emocional mesmo, assim. Então, o que acontece? A criança vai começando a ficar desesperançosa sobre o retorno da mãe, vai começando a ficar menos ativa, vai começando a ficar em um estado profundo de luto, uma tristeza, querendo mais colo, mais carinho, talvez fica mais carente. Ela vai ficar mais retraída e um pouco mais inativa. Então, a primeira fase a gente observou que é o protesto, né? Ela vai brigar, vai ter resistência de se separar de você, principalmente se amamentadas, porque elas vão buscar pelo peito, que é que é mais um marco forte de vínculo. Depois vai entrar nessa fase de desespero, tipo, cadê minha mãe? Não vai voltar mesmo? E aí começa uma desesperança, e aí começa a se adaptar, que naquele momento não vai ter mais a mãe. É como se vivesse um processo de luto mesmo, de tristeza, de ter perdido aquela mãe naquele momento. E também a última fase, que é o do desapego. Aí aqui, aquela criança vai parecer super adaptada, feliz, vai aceitar o cuidador substituto, vai até ficar um pouco indiferente em relação à mãe e aceitar aquela rotina do jeito que ela ficou fixada. E na verdade pode até parecer para você que ficou tudo tranquilo, tudo bem, mas a criança está vivendo essa fase de desapego. E
E aí, com isso, parece que ela perdeu todo o interesse pela mãe. Então, a figura primária, que era onde ela mais se vinculava, vai ser aquela que ela vai mais rejeitar em alguns momentos de aspecto, assim. Então, o que eu posso falar para você? Tanto para quem retorna ao trabalho, quanto para quem tem, né, essas ausências esporádicas, como viagens, encontros, reuniões, alguma coisa, entenda que preparar o bebê para a sua saída é fundamental. E no seu retorno, reforçar o vínculo com aquele bebê. Então, seja para mães que trabalham fora, sejam para mães que vão se ausentar por períodos rápidos e temporários, sempre pensem nisso. Acolha no início e no final. O meio, o bebê vai viver esse processo, porque foi sim observado que os bebês, eles passam por essas fases dentro da angústia de separação. E aí nomeou-se assim. Mas a verdade é que a conexão com a mãe é o que faz com que quando ela se ausente, esse período de adaptação, de ansiedade, de separação, se torne mais fácil de lidar para a criança. Porque nós já chegamos aqui num ponto onde a educação consciente com apego é que o foco não é livrar os nossos filhos de todas as frustrações da vida. O foco é não ser a causadora dessas frustrações e também de ser o porto seguro e o acolhimento quando isso acontecer. Então, para de se sentir culpada porque você tem que trabalhar ou que você optou por trabalhar. Para de se sentir culpada porque você tem que se ausentar, viajar, fazer alguma coisa ou porque você escolheu isso em algum momento. Mas entenda que vai ser necessário ter paciência e olhar sensível para a criança. Priorize a criança, entenda isso. Que você vai priorizar a criança, acolher os sentimentos dela quando ela estiver triste. Outra pessoa, quando você não estiver presente, vai fazer isso e no seu retorno você vai compensar toda essa falta. É assim que a gente vence angústias de separação. Eu converso com mãe até 6 anos, mas a verdade é que pode acontecer de que isso se prolongue por muito tempo. Por quê? Porque sempre vamos querer ficar vinculados à nossa base primária de apego, que é a nossa mãe. Nós somos os Copenhague dos chocolates, não é isso? Então, você voltou a trabalhar, seu filho não está aceitando o pai, a avó, a babá, calma, tenha paciência, compense, seja presença quando você estiver próximo ao seu filho, saiba que ele vai se adaptar, ele vai passar por esses processos de evolução aí dentro, por essas fases, mas ele vai sim conseguir, vocês juntos vão construir essa nova história sem ferir o seu apego. Agora, por que eu não posso deixar de falar que isso aqui respalda de certa forma em treinamentos de sono? Olha só como isso é sério. Essa história de deixa sozinho no berço chorando no quarto dele, ou então dormindo sozinho no quarto dele, a criança sim vive angústias de separação nesses momentos. Então, quanto mais isolada e mais confinada num berço a criança estiver, mais vigoroso vai ser o protesto. Quanto menos vinculação anterior você tiver com a criança, mais ela vai protestar na sua saída. Por quê? Porque ela se sente insegura. Que a criança se sente insegura. E aí aqui eu tenho que falar com você que o que mais vai diminuir a angústia de separação é o tipo de vínculo que você tem formado com seu filho. Isso é que vai fazer diferença. Porque aí, Heloísa, então quer dizer que se meu filho não protesta muito, eu tô bem vinculada. E se ele protesta muito, tô precisando reforçar. Já é uma coisa que você pode observar. Não estou falando que você está criando um apego inseguro com a criança, porque não sei o seu contexto. Mas a verdade é que as crianças que se sentem seguras do retorno dos pais, elas sim aceitam melhor a saída dos pais. Então, o que você acha daquela história de dar tchau na hora que eu tô indo trabalhar ou que eu tô indo sair? Eu acho que você tem que conhecer o seu filho, saber como vocês estão vinculados. Há momentos em que você vai dar tchau e é a melhor opção. Há momentos em que você vai simplesmente sair escondido para deixar a criança confortável. É ter bom senso, é conhecer o seu filho. Será que se você sair escondido, você não vai deixar mais ainda ele inseguro do seu retorno? Ou será que não? Você já está tão bem vinculada, com a base de apego bem formada com seu filho, você tem aquela segurança de sair de fininho assim e saber que ele não vai quebrar confiança em você. Então você tem que conhecer e saber disso dia a dia. Por isso que eu te falo que eu faço direcionamento dentro da jornada do Colo que Cria. Aí você vai saber as técnicas corretas e você vai conseguir reconhecer. Estou formando um bom apego com meu filho? O que está faltando? É tempo de qualidade? Faltando observar esse ponto? Será que meu apego está sendo bem formado? Que apesar de não ser uma regra exata, nós temos sim direcionamentos e apontamentos onde você pode identificar. Estou sendo a melhor versão de mãe que eu posso ser? Estou criando o melhor vínculo com meu filho que eu posso ter?
E é isso. O que eu quero que você saiba é que os cuidados de uma única pessoa, de uma única mãe substituta, especialmente quando a criança já conhecia ela anteriormente, é mais fácil uma adaptação quando você sair. Quando se fala em apego, eu acho que é a base, a estrutura de qualquer coisa na educação consciente. E no mais é isso. Até o próximo episódio.